como a gente pode aplicar o ChatGPT em um ciclo de um pentest, tá? Então, primeiro ponto, planejamento e reconhecimento, né? Então, basicamente, é quando a gente entende aquela companhia, né? Vamos supor que é um teste de intrusão full black box, tá? É a parte que a gente faz aquele reconhecimento passivo, né? A gente recolhe informações de certificado digital, Google Docs, né? Como a gente já viu, a gente pode pedir para que ela faça Docs. Então, por exemplo, me dê um exemplo de utilização de Google Docs para identificar diretórios com listagem de arquivos habilitadas, tá? No host XYZ, né? Então, ela proximamente daria doc para fazer essa pesquisa, tá? Então, a gente pode utilizar bastante ela nessa etapa, tá? Ela é bem útil nas duas primeiras etapas, que seria basicamente o reconhecimento e o escaneamento, né, das tecnologias, diretórios e afins, tá? Partindo para a parte de scanning, né, que na maior parte dos casos é feita automatizadamente, né, totalmente automatizada. Então é muito fácil você especificar quais ferramentas você quer utilizar para o chat GPT, né? Igual eu tinha dito, ó, eu quero utilizar a ferramenta XYZ para atingir tal objetivo, tá? Então aí já é um ponto, você conclui esse objetivo. Após isso, eu queria que a saída dessas ferramentas fosse utilizada a ferramenta X, por exemplo, HTTPX, para validar se aqueles subdomínios identificados estão ativos ou não, né? Ah, e por fim, eu queria que você passasse um AMAS, um Nuclei, para fazer um reconhecimento, um WP Scan, por exemplo. Ah, identificou que tem um WP JSON na saída, eu queria que você passasse um WP Scan para ver se tem alguma vulnerabilidade conhecida, etc. Então, você com conhecimento técnico, tá, de teoria e como funciona os tipos de ataque, você consegue pedir para ela e fazer com que ela te ajude a realizar ações mais automatizadas, né, economizando tempo em diversas etapas na realização de um pentest, né. Então, parte de identificação de vulnerabilidades foi como a gente fez com o Nmap, né? A gente pode executar um script, né? E o script trazer que possivelmente aquele alvo está vulnerável, tanto com o Nmap, Metaxploit, WPScan, como eu citei acima. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas, tá? Para automatizar todo esse processo, né? De pentest e afins, tá? Então, essas três primeiras etapas são muito mais fáceis de serem automatizadas, né? Porque são basicamente processos padrões que você utiliza ferramentas e afins, né? Partindo para a parte de exploração, já fica um pouquinho mais difícil você utilizar o ChatGPT, porque basicamente você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais profundo, né, para você solicitar que ela realize alguma geração de payload, afins e validar se aquilo realmente está correto, tá, que ela forneceu. Então, não basta você apenas pedir, copiar e colar, tá? Você tem que entender se aquela resposta foi uma resposta válida e foi o melhor cenário. Porque se você tiver essa consciência, né, esse conhecimento técnico, você consegue identificar, olha, ela gerou, você fala, putz, não é bem assim, aqui tem um erro no código, esse payload aqui não vai funcionar, etc. E você consegue dar esse feedback para ela, tá? Que não está totalmente assertivo e ela consegue melhorar para a próxima resposta, tá? E com isso você consegue executar um ataque, tá? Então, às vezes, se você não tiver conhecimento, ela vai te dar aquele script, vai te dar aquele payload, você vai injetar no site, na aplicação, etc. Não vai funcionar e você vai, putz, não funciona, então tá seguro. Não é bem assim, né? Então, é muito importante você ter também o conhecimento técnico, né, de como funciona o ataque, como funciona o cenário, o que você quer atingir como objetivo, né, o que pode estar te impossibilitando de atingir aquele objetivo, para gerar insumo para IA, para entender, ó, putz, isso aqui a gente pode melhorar, e eu posso aperfeiçoar isso daqui, posso modificar e afins, né. E, por fim, a parte do relatório, tá? É, como eu disse, o ChatGPT não precisa ser utilizado apenas para segurança ofensiva, tá? Ele pode ser utilizado em diversos âmbitos, de diversas profissões, né? Porque ele tem essa análise, né? Ele consegue entender o contexto, quanto mais insumo você gerar, e te trazer, né, a resposta mais adequada. Então, por exemplo, você pode falar, olha, encontrei um XSS Storage, tá? Eu não sei como classificar essa vulnerabilidade. Ele vai pensar numa forma de te dar insumos para te ajudar a classificar aquela vulnerabilidade, ou até mesmo ele classificar, tá? Então, vamos supor que você dá um insumo. Olha, eu encontrei um XSS Storage no campo de editar o nome do usuário dentro de uma aplicação, e eu acho que, nesse caso, eu posso capturar o cookie de sessão porque ele não possui as flags HTTP Only, Secure, por exemplo. Como eu avaliaria essa vulnerabilidade, tá? Então, você deu todo o contexto para ele, se só não sabe medir se o impacto é crítico, alto, médio, baixo, etc. E com esse insumo ele conseguiria, tá? Te direcionar para o melhor cenário, tá? Para um cenário mais assertivo, tá? E é como está dizendo aqui, ó, detalhamento técnico da criticidade do alvo, tá?
Até mesmo eu acho que é possível realizar a geração de um relatório, tá? Me deu um modelo de NDA, por exemplo, que é um termo de confidencialidade, né? Me deu um modelo de NDA que eu posso utilizar em um relatório. Aí a IA poderia gerar, né? Me dá um descritivo do que seria a vulnerabilidade de XSS. Aí ela poderia gerar. Ah, mas eu quero saber XSS Storage. Qual a diferença entre XSS Storage e Reflected? Então, além de te ajudar, tá, no âmbito profissional, você poderia ser ajudado no âmbito de estudo também, tá? Você pode fazer perguntas que você não sabe a resposta e ela te trazer a resposta, tá?